Porto de Santos, a porta de entrada do Brasil. Vamos mostrar agora o maior e o mais importante porto da América Latina, o Porto de Santos. O Porto de Santos iniciou suas atividades no princípio do século XVI, operando com estruturas rudimentares até 2 de fevereiro de 1892, quando foram inaugurados os primeiros 260 metros de cais construídos. Aquele modesto atracadouro tornava-se o primeiro porto organizado do Brasil. Impulsionado pelas exportações de café, o Porto de Santos cresceu rapidamente, com grandes e frequentes ampliações, e atravessou todos os ciclos de crescimento econômico do país. Hoje, o Porto de Santos movimenta cargas de todos os estados brasileiros. Responsável por mais de 1/4 da balança comercial brasileira, o Porto é o grande escoador da produção agroindustrial de São Paulo, principal estado brasileiro, e dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, que integram sua área de influência primária. Juntos, esses estados produzem mais da metade do PIB brasileiro. O Porto é o maior exportador de açúcar e suco de laranja do mundo, destacando-se também o café, a soja, o álcool, automóveis e produtos industrializados em geral. Sua principal área de influência concentra a maior parte da produção agrícola de exportação e os mais importantes polos industriais brasileiros. Com uma moderna malha rodoviária e rede ferroviária interligadas, destacam-se o sistema Anchieta Imigrantes, o Rodoanel e as dutovias. No atendimento ao fluxo rodoviário, a Avenida Perimetral Portuária já é uma realidade. Esse novo sistema viário está plenamente dimensionado para a demanda do porto. Estudo de acessibilidade desenvolvido para a Codesp fornece um diagnóstico preciso para que os modais de transportes sejam ampliados em sintonia com a expectativa de incremento do comércio exterior brasileiro. Esse amplo acesso torna Santos um porto concentrador de cargas, caracterizando-se como uma plataforma logística e servido de todas as grandes linhas marítimas regulares. O porto oferece transporte para qualquer lugar do mundo, além da cabotagem realizada no próprio país. Com constantes investimentos em tecnologia, a infraestrutura do Porto de Santos dobrou sua movimentação de carga na última década. O porto conta com mais de 60 berços de atracação ao longo de seus 13 quilômetros de cais e múltiplos terminais especializados para carga geral, contêineres, granéis sólidos e líquidos. O parque de equipamentos é outro destaque, incluindo modernos carregadores e descarregadores de navios, transtêineres, portêineres e empilhadeiras de grande capacidade. Soma-se a essa estrutura uma rede de dutos com mais de 55 quilômetros de extensão e 100 quilômetros de malha ferroviária interna. Para atender navios de maior porte e ampliar a capacidade do porto, a dragagem de aprofundamento para 15 metros e o alargamento do canal de navegação para 220 metros resultam em significativa redução de custos e agilização do fluxo de entrada e de saída de embarcações com a navegação em mão dupla. O aprofundamento marca o início de uma nova fase de crescimento. Até 2024, o porto projeta uma demanda máxima de 230 milhões de toneladas. Para atendê-la, projetos já consolidados e em estudos suprem a necessidade de expansão para granéis, contêineres e carga geral. Santos é o único porto brasileiro a possuir uma usina hidrelétrica localizada no município de Bertioga, que gera grande parte da energia consumida em suas operações.
e um sistema de abastecimento próprio de água potável, coleta e tratamento de esgoto. Entre as responsabilidades relativas ao meio ambiente, o porto previne, protege e mitiga impactos ambientais provocados por operações, instalações, ampliações e melhorias na infraestrutura. O porto vem investindo cada vez mais em segurança. A tecnologia aplicada no sistema de acesso de pessoas e veículos às áreas alfandegadas do Porto de Santos, associada à mão de obra especializada da Guarda Portuária, garante total segurança para as instalações e operações portuárias. Os equipamentos, com alto grau de sofisticação, foram instalados em 24 portões de acesso e incluem câmeras espalhadas ao longo do porto que permitem o monitoramento das instalações a partir de um centro de controle e comunicação. O porto opera continuamente 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados, garantindo a agilidade e eficiência da movimentação de cargas. Além de ser uma das principais atividades econômicas da região, o Porto de Santos é o principal gerador de empregos da Baixada Santista, com ênfase para os municípios de Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, contribuindo para aquecer o mercado de trabalho e o desenvolvimento regional. Outro grande atrativo são os cruzeiros marítimos, que geram grandes receitas para a região. O terminal de passageiros do Porto de Santos vem registrando um movimento anual crescente, com a meta de continuar ampliando seus resultados. Por isso, investe na sua expansão para atender a demanda nas próximas temporadas. Comprometido com a modernidade, o porto está em permanente evolução e, com a conclusão dos planos de expansão, garantirá a posição de porto concentrador do Brasil. Porto de Santos, a porta de entrada do Brasil.